Outro dia uma pessoa me perguntou por que o Dalai Lama não dá um dinheiro para ela, para essa pessoa. E também, recentemente, a pessoa perguntou: no altar a gente faz oferenda para as três joias, depois quando a gente descarta a água, a gente oferece para os fantasmas famintos, para os pretas. Quando é que a gente oferece para os seres dos seis reinos? Então eu vou falar um pouco sobre esses aspectos de oferendas, né? Eu não tenho dúvida que se a pessoa tiver a oportunidade de encontrar o Dalai Lama, se ela quiser pedir alguma coisa, talvez ela consiga. Depende de como ela vai pedir, o que ela vai pedir, né? Ah, por outro lado, por que a gente faz oferendas, em vez de oferecer para uma pessoa pobre, oferece para uma sanga, para um lama, para um templo budista que estão comendo tão bem? A ideia, e aqui eu vou usar um exemplo que a Lama Tsering, acho que é dela o exemplo, se você tem um selo, né? Então você tem um selo muito raro, e daí você vale US$ 1 milhão, digamos. Aí você quer dar ele, mas você dá ele para umas crianças brincarem. Elas vão lá, sei lá, brincam, colam em algum lugar, descartam, jogam no lixo. Não, não sabem valorizar aquilo que elas receberam, né? Já se você chama um filatelista, ele vai saber transformar ao máximo aquilo, né, se ele quiser vender. Ele vai achar um comprador, uma pessoa que realmente se deleite com aquilo e vai gerar um grande dinheiro, assim, né? Então, da mesma forma, a gente oferece para os seres exaltados, porque eles têm uma capacidade de dedicação ampla, vasta, muito maior. Então, eles têm os meios hábeis, a sabedoria e a compaixão para saber como melhor beneficiar os seres. De certa forma, então, a gente transforma a nossa atividade ordinária, né, o nosso trabalho ordinário, em prática espiritual através da oferenda para seres que tenham capacidade de fazer o melhor uso, né, o uso mais com sabedoria desses recursos. Né? E isso muitas vezes viola o nosso entendimento ordinário, né? Porque o que uma roda de oração faz pelos seres? Para quem não considera os benefícios do Dharma, ele pensa, sei lá, né? Gasta energia, não serve para nada. Aí, mas, né? Se a pessoa tem um entendimento do Dharma, ou pelo menos ela entende que aquilo que é uh, dinheiro mundano se transforma num objeto que tem outro uso, que não é um uso que diz respeito ao mundo, né? Que não está produzindo nada diretamente visível com relação a... E só essa ação, assim, ela já é uma transformação dessa nossa atividade mundana numa atividade de respeito, numa atividade exaltada e assim por diante. Agora, isso não quer dizer, de forma alguma, que os objetos de compaixão não mereçam oferendas também, né? Então, no caso do altar, quando a gente oferece para as três joias, a gente oferece para as três joias dedicando o mérito para o benefício de todos os seres sencientes. Então, o mérito que a gente gera é uma oferenda muito mais importante do que a água. A água, aquela água vai beneficiar muito poucos seres. Né? Mas o mérito, se a gente tiver uma visão muito ampla, a gente ainda dedica de acordo com a visão do. A gente nem sabe como é essa visão ampla dos Budas e Bodhisattvas, mas a gente já faz a fórmula assim, dizendo assim: então a gente dedica como eles dedicariam. E daí aquilo se transforma em sabedoria. Né? Então esse objetivo é transformar essas oferendas em sabedoria. A oferenda é uma prática extremamente profunda. É quem olha assim, de um jeito antropológico, sei lá, de um jeito raso, a pessoa vê uma coisa. Ela vê talvez fazendo oferendas para... Como talvez existem algumas religiões, faz isso, daí tu vai te dar bem. Alguma coisa na tua vida vai se resolver. Né? Arranja essas coisas aqui, os Budas vão gostar e vão te ajudar. Meio que subornando os seres espirituais. Né? E assim, no nível mais raso possível, se a pessoa fizer desse jeito, também tem um benefício, mas
Não é essa a perspectiva das oferendas. No fim, a perspectiva das oferendas no Dharma é entender a ausência, a vacuidade, né? A ausência de uma essência nas oferendas, no oferecedor no oferecedor e no recipiente. O suporte, a substância que é utilizada e a prática que é feita para fazer o altar, por exemplo, e assim por diante, todas essas coisas, cada uma delas tem um elemento de meios hábeis e um elemento de sabedoria em cada uma dessas etapas, em cada um desses elementos. Então é uma prática muito profunda, é uma prática realmente profunda. Então depois a pessoa dedica para os pretas a água, né? Quando é retirada, a água vai direto para os... Também dedica o mérito dessa oferenda novamente, né? Faz uma segunda oferenda para os fantasmas famintos, dedicando mérito para todos os seres. Mas aqui também a gente pode falar então no que é chamado de os 4 convidados. Né? Os 4 convidados são 4 tipos de convidados de oferendas que a gente tem com relação a várias oferendas que a gente faz. Prática de chod, prática de sangue, várias práticas. Então, a primeira classe de convidados é os convidados que recebem as oferendas por respeito. Então a gente chama eles para receber as oferendas por respeito a eles, que são as 3 joias, basicamente, né? Os seres iluminados. Depois tem os convidados que a gente chama porque eles têm qualidades especiais. Então, no caso, são os protetores do Dharma. Né? Então, essas 2 classes são os convidados superiores, né? Os protetores do Dharma e as 3 joias. Os protetores do Dharma, na classe das 3 joias estão os protetores iluminados, e os protetores que a gente está falando aqui são essas 2 classes, talvez, iluminado e mundano, não sei bem como se faz essa subdivisão. Depois, o terceiro tipo de convidado é as 6 classes de seres. Né? Então, os seres em geral, todos os seres em todos os lugares. E, enfim, nós temos essa classe de seres com quem nós temos débitos kármicos. Então, talvez, quando a gente usa essa analogia dos pretas na oferenda de água, também aqui se inclua esse 4º tipo de oferenda, né? Que é a oferenda para seres com os quais a gente tem débito kármico. Seres que a gente prejudicou em outras vidas e que a gente oferece para restaurar essas conexões, né? Então, normalmente eles são representados assim como obstrutores, né? Obstrutores são seres que causam dificuldades na nossa vida, na nossa prática, principalmente. Porque a gente porque a gente prejudicou eles em outras vidas, né? Então, aí a gente é frágil com relação a eles porque a gente causou esses... E a gente faz essa oferenda de forma a saciar eles, de forma que eles não produzam mais mal, né? Então, essa é a visão de fazer oferenda para esses seres, né? Não para que as atividades deles continuem, mas para encerrar as atividades deles. Ao contrário, quando a gente oferece para os protetores e para as 3 joias, nós oferecemos com a ideia de que as atividades se expandam, né? Completamente. Então, é um pouco por isso, assim. O Dalai Lama, né, um exemplo até, achei um exemplo infeliz, porque se ele usasse, tem alguns lamas que eles têm, muitos lamas têm seu próprio centro, têm suas próprias atividades filantrópicas, têm suas próprias famílias e assim por diante, né? Então, aí as finanças começam a ficar menos transparentes. Mas no caso do Dalai Lama, o Dalai Lama não tem uma estrutura própria, né? Ele está sempre vinculado a estruturas que ele dirige, mas dirige indiretamente, né? Então, o poder dele nunca é assentado, não tem contas, assim, né? As contas são todas vinculadas a ONGs com transparência, etc, e assim por diante. Então, nesse caso ainda mais, né? Ele está fazendo várias atividades para benefício. O foco principal dele é o povo tibetano, né? E depois a preservação do Dharma. Então, se uma pessoa faz uma oferenda para o Dalai Lama, a oferenda para o Dalai Lama tem esses 2 focos, né? Ajudar a cultura tibetana, o povo tibetano, e ajudar a causa de manter, de estabelecer e de preservar os ensinamentos budistas, né? Então, essas são as 2 motivações. O Dalai Lama não constrói templos, né? Pelo menos não para ele, para a linhagem dele, né? Algumas vezes ele faz oferendas para pessoas, para mestres, por exemplo, tem uma... Mas é só ele dar uma palavra, o Dalai Lama ele não precisa nem... Ele só dizer assim, isso aqui é um projeto que eu queria ver realizado, que vem as pessoas oferecer para aquilo, né? Então, melhor filatelista que a pessoa pode pensar, assim.
Se a pessoa quiser, eu acho que é um mérito. A pessoa não é uma coisa assim. É muito melhor. Eu digo até assim. Eu vi algumas vezes pessoas pedindo dinheiro para os lamas e ir recebendo quantias pequenas, assim, nunca vi uma quantia vultuosa. Então toda vez que eu recebi né, alguma, mesmo alimentação ou estadia ou viagem de algum professor, porque os fundos que são oferecidos com aspirações muito elevadas de muitas pessoas. Então, essas pessoas, então você está pegando o dinheiro, é o dinheiro mais caro que existe. É muito mais barato trabalhar e fazer o dinheiro do que pegar o dinheiro da sanga. O dinheiro da sanga, ele vem, nossa, ele vem com um peso de responsabilidade muito alto, assim, para quem entende um pouco de karma, né? Então, a pessoa tem que fazer muita prática para por muitas vidas para satisfazer aquelas aspirações que foram feitas juntos com aquela oferenda, né? Então, se tornar um recipiente de oferendas com essas aspirações é complicado, não é para qualquer um. Então eu não recomendaria. Eu recomendaria a prática de oferecer mais do que a prática de pedir. Se você vai pedir, você pede instrução, você pede para rezar por você, você pede. Tem várias coisas boas de pedir, é bom pedir coisas, ensinamentos, transmissões orais, né? São várias coisas legais de pedir para lamas. Agora, eu tenho essa história do Marpa, né? O Marpa, ele falou pro Milarepa que ele dava. O Milarepa tava. Né, o tio dele roubou todo o dinheiro da família dele, ele ficou na miséria. Daí ele se vingou, causou todo um problema lá. E quando ele foi ser aluno do professor que ele reconheceu que era o professor dele, que era o Marpa disse: Olha, ou eu, ou eu alimento e visto você, ou eu ensino Dharma. Todas as coisas ao mesmo tempo não. Então ele quis o Dharma. Daí ele teve que trabalhar de uma forma intensa para garantir o sustento dele, né? Mesmo assim, ele sempre viveu com muito pouco, o Milarepa, né? O Milarepa era uma pessoa que comia sopa de urtiga. E tem essa ocasião também que a da Mima, que era a esposa do Marpa, ficava muito, assim, né, comovida com aquele praticante diligente, com aquela figura, né, do Milarepa, e ela escondido assim, ela ofereceu alguma coisa para ele, assim, acho que era um tecido caro que ele poderia vender, alguma coisa assim. E o, e o Milarepa ofereceu de volta pro Marpa. Daí deu um problema, né? Porque ele, por que você tá oferecendo para mim as minhas coisas? Ela tinha oferecido para ele usar como oferenda para, né? Só que o Marpa, acho que na clarividência dele, ele viu que aquele objeto vinha dele, assim, né? Então, ele ficou brabo com a esposa também. Então essas são coisas a considerar aí com relação a oferendas. É uma prática muito profunda, tem que receber muitos ensinamentos a respeito e fazer muito todos os tipos, assim, efetivo, né, na rua, para mendigo, para de todas as formas e também no centro de Dharma, de várias formas simbólicas, de várias formas efetivas, nossa, tem muitas formas de oferenda. Recomendo. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Rira wei kora shinga songpa na niwa malung jikwen ne chile zingwa ten xin jia so iza pe kan sharpa tu ten jio chi. Om so chi jia mian chen pe ne jira sa wa kong sha tu zio zi tai bai mian jino tu chulu pia ma nian jio ki sa song ta tu ten jio chi. Chi me kwen ne pe ma samba sa so na jen je se no pa i gar jiwan shu chu ki tu pe ku ku se de xin te zin dar xin shu. Shik me tu shu tu pa nang ge wa cha tu ngon tu pa ten no mo yen ngen ku pa ma lo la san ne lung tu tin le ta tu ten jio chi. Pe me je song pe me ri su che pe me tan la chi ku si su ruan pe wang chen chi tu ma je so xin na ni be me lung je tu jio chi. Pe ne jio ne chen po ten pa yu ne pa dan den pa si pe chen bon dan ku se cha sen ten jio chi. Tu song san je gu ru rin pa shen ngon tu kong ta de wa chen pa ja bar che kong sa tu tu ra pa sa so de so chin chi lap tu so shin nong seng we be che shu wa dan sam pa long je tu pa chen che lo. O ma hong ben sa gu ru pe ma se de hong ken lo shu song de lo che zan lin sa song cha pa pe tu ju shu song nang wa da mi ra du song ge le shu.